Vamos lá, galera, vídeo novo aqui no canal e eu vou falar de clássico, ó. Vou trazer para vocês aqui agora esse material que não é só famoso nos quadrinhos, mas também das séries de TV, não é? Que eu tô falando dele, ó, que é um material baseado aí na série dos anos 60 do Batman, que era interpretada por Adam West, bastante famosa, não é? É praticamente a série aí que fez com que o personagem se tornasse esse clássico aí, né? Esse herói principal da cultura pop. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. E como eu sempre faço, viu? Eu vou deixar o link na descrição desse material, sempre nesse molde, capa dura, edição de luxo, com o menor preço que eu encontrar. Então vamos lá, senhores. Aqui vocês vão ter o Batman das origens, ó. Que ele era conhecido como Cruzado Encapuzado, né? Mais popularmente aí. E seu fiel escudeiro, o garoto prodígio, Robin. E aí ele está enfrentando vários vilões clássicos, tá? Vilões clássicos aqui de Gotham. Então você tem representação do Charada, do Coringa, do Pinguim, né? Só que, claro, em uma versão mais caricata, né? Porque aqui realmente o Batman, ele tinha esse perfil mais caricato, mais cômico, né? Era um Batman bastante conversador, era um Batman contando aquelas piadas de duplo sentido, né? De certa forma. Era basicamente o Homem-Aranha da DC, certo? Mas eu confesso que me surpreendeu esse material, porque eu já tinha esse conhecimento que seria um perfil bastante cômico, mas ele trabalha aqui temas sérios, ó, sérios e atuais, tá? Claro, como uma roupagem ali, como cortina de fundo, não é? Mas realmente muito interessante. Eu gostei bastante de quando eu adquiri, foi meio que por um acaso, e eu fiz a leitura pela primeira vez. Eu recomendo que vocês façam o mesmo, que vocês vão gostar, viu? Então vamos lá, vamos fazer um folheamento aqui. Primeiramente, esse material aqui traz as edições da 13 a 18, certo? Se eu não me engano, é o terceiro encadernado aí da sequência, viu? São 132 páginas, e esse, no caso, ele traz 6 revistas aí, viu? Encadernadas, ó. Falsidade, automação, teias, ovulação, o nome é esse mesmo, viu? Divindades e por último aí é uma edição extra, flechas e livros, beleza? Então eu vou folhear aqui agora para vocês verem como é que o material ele é trabalhado, viu? Ó, sempre nessa pegada de uma coloração mais forte, né? Que era bem condizente com a época ali, não é? Inclusive o Batman, aqui você tem a representação dele, ó, tá vendo? Das origens ali, aquela roupa azul clara, o Robin sempre bastante colorido, né? O perfil dele mais aí circense. E ali atrás você tem o Coringa, desculpa, o Pinguim, né? O Pinguim representado ali, ó, é mais similar ao que é atualmente. E aqui você tem, ó, cenas clássicas, tá vendo? Ó? Inclusive essa dele subindo no prédio aí, que é bem comum, né? Naquele seriado de TV ali dos anos 60. Tá ele aqui com seu parceiro Robin. Vamos lá. Então a primeira história já traz o conceito aí de como o Batman agia, não é? Então aqui você tem, ó, ele já era esse personagem que combatia o crime através de socos e pontapés, não é? Mas aí nós temos uma visão que ele fazia isso de maneira, vamos dizer assim, necessária, não é? Não tinha nenhum exagero. E acontece que um produtor de televisão, muito suspeito, começa a retratar o Batman de maneira muito mais violenta, né? E aí meio que induzindo a população a exigir que o herói aí, ele haja com mais violência, né? Inclusive aí, de certa forma, induzindo ele a matar seus vilões, coisa que o Batman não fazia já nessa época, viu? Aí ele tá nessa cruzada aí, né? Contra esse produtor, esse suspeito produtor, para mostrar que o Batman, na verdade, ele faz uso ali realmente de luta corporal, caso necessário, mas que o objetivo final dele é prender os vilões, né? E aí você conta essa história aí de maneira bem, em um tom mais cômico, né? Entre eles, depois descobrimos que o produtor trata-se de um vilão, né? O face falso aí, ó. E aí nós temos os típicos conflitos entre eles, muito bacana, ó. Tá vendo as batalhas como ocorre? Daquele perfil, né? Como é que era anteriormente, com aquelas falazinhas dos balões, não é? E uma coisa legal aqui, que as histórias elas possuem começo, meio e fim, não é? Era típico daquela época você não ter histórias assim contínuas. Então elas simplesmente acabavam, tá vendo? Aqui já tem todo o desenrolar dela, ó. Vai começar dela, no começo, né? E aí aqui você tem um fim, ó. Como é que ela desenrolou, né? Obviamente é sempre esperado que o mocinho vença no final. É o que acontece aqui, certo? A segunda delas também eu gostei bastante, ó. Você tem uma espécie de Batman automatizado, ó. Eles estão experimentando aí um robô, né? Uma máquina. E lembrando que é uma máquina condizente com o ano ali de 66, da década de 60, né? Então ele não tem não é tão potente assim, né? Mas já tem bastante informação aqui, não é? E ele, inclusive, está sendo usado ali para que o Batman tenha um pouco mais de tempo livre para viver coisas mundanas da vida, né? Eles estão experimentando aí. E mais uma vez, como eu disse, ó, sempre tem uma roupagem de fundo ali mais interessante, mais madura, né? E aqui no final, o que é dito aí é que sempre tem a necessidade de um ser humano, né?
para fazer aí alguns trabalhos que as máquinas não fazem. Então ele está ali na sua pegada, ó, ele consegue avançar bastante, né? Combatendo o crime de Gotham, mas é claro que ele enfrenta vilões clássicos, olha aí que bacana, né? A representação aí do Charada e do Coringa, não é? Você tem aí o Charada, aquele Charada que foi inclusive representado ali nos filmes, né? Com Jim Carrey. Você tem o Coringa ali também, ó, bem clássico, né? Esse molde dele também, mais nessa pegada cômica, não é? E aí o Charada e o Coringa conseguem, de certa forma, mostrar que uma máquina nunca vai conseguir aí fazer o trabalho de um homem, não é? E aí nós prosseguimos aqui mais uma vez, chegamos ao fim da segunda história, ó, bem bacana. Chegamos à terceira, onde nos é mostrado aí o Pinguim, não é? Ele foi o mais caricato que eu achei, ó, Alfred. Ele foi o mais caricato, ó, o Batmóvel como é, tá vendo? Um carro mais condizente com a época, né? Obviamente sofrendo algumas alterações para parecer uma coisa mais exclusiva. Temos essa personagem aqui também, a Viúva Negra, né? Bem interessante. E aí nós temos o Pinguim. O Pinguim é o mais caricato de todos aqui, inclusive sempre que ele fala esse quá, né? Como se fosse um sonho de um pássaro ou de um próprio pinguim, né? Mas do resto, os demais personagens eu gostei bastante, ó. Então, mais uma vez, vou folhear para vocês, ó. Temos o confronto entre eles, né? Aí tem uns personagens que são mais exóticos, assim, como por exemplo, ela possui uma aranha gigante, né? Mas que vai de encontro ao contexto da revista. Eu garanto que não fica uma coisa jogada ao relanto, assim. Realmente ela é encorpada, como se de fato fizesse parte da história, tá? Então você obviamente se maneira, porque trata-se aí do personagem da época. E chegamos no meu personagem predileto aqui, ó, o Cabeça de Ovo, né? Ele é um daqueles bastante inteligente, que faz uso da inteligência aí para combater os heróis. Ele é uma espécie de Lex Luthor da época, viu? Ele começa bem galhofa, né, galera? Fazendo uma analogia aí com o ovo, ele nascendo através de um ovo. Mas depois nós temos um personagem bastante inteligente aí, fazendo uso das suas atribuições mentais, né? Para combater os nossos heróis, olha eles aí. Uma representação, ele faz aí alguns truques, né, com o Batman e o Robin, para que eles percam aí um pouco da sua inteligência. E é muito bacana, foi a história que eu mais gostei, viu? Ele é realmente um Lex Luthor ali da época, né? Nós prosseguimos, ó, avançamos até que a história chegue até o fim, concluímos. E aqui nós temos uma divindade, né, que surge aí, ó, muito bacana, um faraó também, que faz uso de um vírus, né? E aí transforma toda a Gotham em zumbi. E os heróis, obviamente, vão ter que ir de encontro aí em soluções milaborantes para tentar reverter essa situação. Ó. A população de Gotham toda de zumbi e nós temos os personagens. Percebeu aí o colorido, né? É muito interessante, é muito bacana, é muito gostoso. Ó. Tá vendo? As versões dela, bem... É interessante, é uma coisa diferente. É algo que você não espera do Batman atual, sobre hipótese nenhuma, tá? Vamos avançar aqui, ó. Chegamos ao fim de mais uma história, né? Como eu disse. Galerinha, aproveitando a deixa, se você está gostando desse material que eu venho trazendo aqui, né? Bem diversificado, através da minha coleção, se inscreve no canal, viu? Eu estou fazendo vídeo quase que todo dia aqui. Tá bacana, tá interessante. E vamos que vamos. Ó, vamos lá, mais uma história aqui. Nós temos, esse aqui eu pensei que era o Arqueiro Verde, uma representação antiga dele, né? Porque trata-se realmente de um arqueiro, ó. Mas aí a minha impressão que ficou no final é que não seja apenas um personagem genérico, né? E aqui ele faz uso, aí ele rouba material da polícia para dar para os bandidos, né? É um Robin Hood às avessas, ó. Mais uma vez nós temos os combatentes aqui o atacando, né? Sempre com a história de fundo, com um teor mais adulto, mais assim interessante, mais reflexivo. Concluímos aqui agora, que desenho bacana, né? Essa perfil que eles botaram bem cartunesco mesmo, ó. Isso aqui é o típico cartunesco, viu, galera? E aqui nós temos a história final, ó. E temos o vilão aí, Traças, onde nos é mostrado mais uma personagem aí do núcleo da família do Batman, né? Que é a senhorita Batgirl. Aqui ela é Gordon, né? Ela é a... Como é? Bicho, mas eu esqueci o nome dela. Perdão. E aí, muito bacana, muito legal. Tem as galhofas, né, galera? Obviamente o traço, ele possui aí um jeito de trazer traços para trabalhar com ele. Bárbara Gordon, galera, perdão, viu? E aí nós concluímos a história de maneira fantástica entre ela aí, ó. Sempre nessa pegada, fazendo caras e bocas, não é? E aqui nós temos um pouco do material extra, ó, tá vendo? Umas capas alternativas das revistas, né? Aqui nós temos o Batman Robô, ó. Aqui nós temos o Cabeça de Ovo, muito bem representado, ó. Sempre nesse colorido típico. Aqui nós temos o Batman e o Robin combatendo os zumbis, não é? Do faraó lá. E aqui nós concluímos com essa história final, ó, fenomenal, essas duas extras aí, que é o Robin Hood e a Batgirl combatendo aí o Traça
Beleza, senhores? Pois é isso, material bem bacana aqui, bem inovador e costuma ter um preço bem em conta, viu? Então vale a pena experimentar. Pois valeu, um abração!